Que as mulheres, elas não se preparam para o pós-parto. A gente se prepara para aquele acontecimento do parto, mas o pós a gente não se dá conta do que vai de fato acontecer. Eu não sinto esse amor sublime que as pessoas falam que sentem quando o bebê nasce. Eu estava odiando viver aquilo. Muitas mães não dizem. Eu estou expondo isso não para ser julgada, porque eu entendo que foi um processo doentio, que foi haters. Por favor, não venha aqui fazer comentário idiota, porque você vai ser só silenciado aqui. Porque eu tinha medo de me jogar com ele ou de lançar ele pela janela. Uma tragédia na vida de qualquer pessoa ser mãe. Minha vida acabou, agora eu não vou conseguir fazer mais nada. Participar desses grupos de pós-parto em que a gente consegue ter identificação com o outro, isso é tão importante. Oi pessoal, eu vim aqui para relatar para vocês como foi o meu pós-parto, que foi um tanto quanto conturbado e eu tive depressão. Eu me preparei muito para todo o processo do parto, para todo o trabalho de parto. Eu estudava muito, eu vi documentário, eu via pesquisas, eu participava de encontros de pré-parto, eu ia em casas de apoio ao parto, conversava muito com as parteiras, enfim. Estava muito preparada emocionalmente para o acontecimento do parto. Só que as mulheres, elas não se preparam para o pós-parto. A gente se prepara para aquele acontecimento do parto, mas o pós a gente não se dá conta do que vai de fato acontecer. Eu entendia que eu precisava amamentar e que seriam dias difíceis em que eu não dormiria muito bem, mas a gente só entende a intensidade de todos os sentimentos, de todas as dificuldades, de tudo que se passa no pós-parto quando a gente está vivendo de fato ele. Não adianta eu só contar para as pessoas que não tiveram filhos como é, porque a gente só vai entender de fato quando a gente passa por esse processo. E eu me deparei com um bebê no colo. Tem uma parte do meu vídeo, o Ian nasce, e eu olho pra ele e falo, mas gente, ele nem parece que é meu. Eu não tive uma identificação imediata com o bebê. Eu olhava pra ele e era simplesmente um ser estranho. Eu não sentia aquele amor que as pessoas falam que é imediato, que é instantâneo, que o bebê vai nascer e você vai, nossa, suspirar e vai falar, é o grande amor da minha vida, era tudo, eu nasci pra viver esse momento. Eu não senti isso. E eu ficava meio que me cobrando, como que eu não tô gostando desse bebê, sendo que ele é o meu filho, sendo que eu planejei tudo, até a concepção, foi tudo planejado. Então, por que eu tô sentindo isso? Ou por que eu não estou sentindo isso? Porque eu não sinto esse amor sublime que as pessoas falam que sentem quando o bebê nasce. E eu tive muita dificuldade para amamentar. Foram dias bem cinzentos na minha vida, sabe? Foram dias bem complicados. Eu sempre brinco que eu prefiro passar por 10 partos até que viver toda a fase de começo de amamentação de novo. Tanto que eu dizia, durante a amamentação, eu queria já ter outro filho e aí emendar uma amamentação na outra para que eu não tivesse que passar por todo aquele comecinho de novo tão difícil. E foi o que aconteceu. Sem querer, mas aconteceu. Palavra tem poder. Foi muito difícil, eu sentia muita dor. A minha pele é muito sensível pra tudo, assim. Eu tava encostando em mim, eu tava toda vermelha, assim. Eu fico vermelha com muita facilidade, eu sinto alergia a algum produto com facilidade. E o meu seio, ele é sensível até hoje. Tem 5 anos, mais de 5 anos e meio que eu amamento e eu sinto muito bem, assim, a sugada, sabe? Mesmo tendo uma pega correta, mesmo eu tendo uma consultora de amamentação me auxiliando, eu tive dificuldade. E eu senti a dor, muita dor, até uns 3, 4 meses. Até que aquilo passou, eu me acostumei. Mas o processo da depressão, ele foi se desenvolvendo com o tempo. Eu me lembro que com uns 15, 20 dias eu tava numa situação em que eu não conseguia entender o que eu estava sentindo. Eu chorava, eu não conseguia expressar pra ninguém, eu não conseguia dizer pra Gabi, não conseguia dizer pro Gé, não conseguia falar pras pessoas a dor que eu estava sentindo, porque tudo o que eu vivi, todas as pessoas que eu via falando sobre maternidade sempre me disseram como a coisa mais incrível do mundo, e eu estava odiando viver aquilo.
Eu não dormia direito, eu não comia direito, eu passava o dia inteiro comendo pão, eu acordava de hora em hora pra amamentar. Ele fica, às vezes, o Ian, ele ficava 4 horas. Eu lembro de ter contado um dia, começado a mamar 10 horas da noite. Eram 2 horas da manhã, ele não tinha soltado meu peito. E como eu sentia muita dor, eu tinha medo de arrancar ele. Então, quando eu ameaçava tirar, ele começava a chorar e eu já tinha medo, e aí eu voltava ele pro peito. Todas aquelas mudanças, além de uma mudança hormonal, né, com a saída da placenta, a saída do bebê, a gente tem uma queda drástica de hormônios. E é normal que a gente sinta alterações do humor, com a falta de sono. Com toda mudança, existe o baby blues, que é comum, que a maioria das mulheres passa por esse momento, e eu vou fazer um vídeo mais detalhado contando a diferença do baby blues e da depressão pós-parto. Esse é só um vídeo do meu relato, mas eu quero entrar em detalhes psicológicos, psiquiátricos mesmo, para você poder identificar se você está passando por isso, ou já passou, ou tem alguém próximo passando por essa fase. Com todas essas mudanças de vida, né, eu não conseguia entender, por mais que eu tivesse uma formação, né, por ser psicóloga, eu não conseguia entender que eu de fato estava passando por esse processo de depressão. A tristeza foi chegando ao ponto de eu ter vontade de dar o Ian embora. Gente, isso é um processo doentio, tá? Eu estou dizendo de um momento doente, com alterações de hormônio, com alterações muitas vezes químicas na nossa cabeça, e que a gente acaba passando, tendo esse tipo de pensamento. Então, por favor, não é um vídeo, eu tô expondo isso, eu estou dizendo isso. São coisas que muitas pessoas, muitas mães não dizem. Eu estou expondo isso não para ser julgada, porque eu entendo que foi um processo doentio, que foi uma fase doentia da minha vida. Haters, por favor, não venha aqui fazer comentário idiota, porque você vai ser só silenciado aqui no YouTube, ok? É uma exposição que eu estou fazendo da minha vida e eu não quero nenhum tipo de comentário contrário, porque eu já superei isso e eu entendi que foi um processo doentio. Enfim, quando o Ian nasceu, nós não tínhamos rede de proteção nas janelas. Eu cheguei ao ponto de eu ficar longe da janela porque eu tinha medo de me jogar com ele ou de lançar ele pela janela. Eu tinha medo de, por algum ímpeto, impulso de raiva, eu jogar ele pela janela. Ou de, eu não sei, eu ficava com pensamentos tadinho na minha cabeça, eu tinha medo de jogar ele na parede, eu começava a ter medo, assim, do que eu poderia fazer com aquele turbilhão de sentimentos que estava passando dentro de mim. E aí, eu passando por tudo isso, muitas das pessoas que estão à nossa volta acabam não entendendo o que você tá vivendo, sabe? Uma das coisas que eu falo pra quem vai visitar, por exemplo, uma recém-mãe, é que ao invés de você dar trabalho pra ela, né, dela ter que fazer as coisas, tipo, porque você já não dormiu direito, você tem que cuidar de uma criança, seu peito tá doendo ainda, você tem que ficar recebendo pessoas, fazendo as coisas, tipo, leve coisas pra uma recém-mãe. Eu fui entender isso depois que eu virei mãe, sabe? Quando você vai visitar um bebê, ou você faz uma visita de médico, né, aquela assim, oi gente, vim visitar, tá tudo bem, dá um abraço. Ou você vai e leva uma comida, leva um bolo, leva um feijão congelado, faz uma massagem, sabe? Esse tipo de coisa. Pra que essa mãe se sinta acolhida, pra que se sinta melhor, sabe? Pra dar um alívio no meio de toda essa tensão. E eu tinha, cuidando de mim, tinha o Gé, só que assim, o pai, né, principalmente com a legislação do nosso país, ele ficou 5 dias em casa, ele não tinha férias pra tirar, e ele ficou 5 dias em casa e voltou a trabalhar. E aí tinha a Gabi, que vinha cuidar de mim, que fazia uma comida, só que ela também era tudo novo pra mim, pra ela. Hoje, quando eu falo pra ela, ela consegue entender o quão difícil foi, porque eu também não conseguia me abrir naquele momento e dizer tudo que eu tava sentindo. Mas depois de passar do tempo que ela foi conseguindo entender, tipo, a exaustão que é a maternidade. E eu me sentia muito sozinha, assim, porque eu tinha também umas coisas, tipo, não vou dar chupeta de jeito nenhum, só que eu tava com o peito doendo. Aí o pessoal falava, dá chupeta pra esse menino, eu falava, mas eu não quero ouvir, não quero que me digam pra eu dar chupeta, eu quero só que alguém me acolha, pra eu não continuar sofrendo como eu estou com a amamentação, esse tipo de coisa. Enfim, o tempo foi passando e eu encontrei um grupo de pós-parto da mesma equipe de parteiras que cuidou de mim,
eles criaram um grupo de pós-parto e eu comecei a frequentar. E aí, quando você encontra outras mães que estão passando pelas mesmas dificuldades, que estão sem dormir, que estão sem comer direito, que não conseguem sequer tomar banho, pentear o cabelo direito, fazer as coisas do dia a dia, sofrendo outros problemas, são outras situações, mas muitas das vezes coisas tão parecidas com a sua, a gente começa a se identificar. E foi a partir daí que a coisa começou a tomar uma outra forma, a maternidade começou a tomar uma outra forma. Eu comecei a encarar com um pouco mais de leveza todo esse processo da maternidade, porque eu só conseguia enxergar como um peso, como uma mudança de vida, como algo, era uma tragédia, assim, gente, isso é uma tragédia na vida de qualquer pessoa ser mãe, era esse o meu sentimento, sabe? A minha vida mudou, a minha vida acabou, agora eu não vou conseguir fazer mais nada. O Gé continua vivendo a vida dele, trabalhando, e eu tô aqui presa, não consigo sair de casa pra fazer nada. E aí eu comecei a participar desses grupos de pós-parto em que a gente consegue ter identificação com o outro. Isso é tão importante, é tão poderoso, os grupos, né? Esses grupos terapêuticos. E, na verdade, nesses grupos não tinha nenhuma pessoa, por exemplo, um terapeuta, um psicólogo. Era simplesmente mães reunidas, levava lá uma comida e começava a falar sobre os sentimentos, sobre as vivências a partir da maternidade. E com essa identificação, a sensação é de um pouco de alívio, um pouco mais de paz, porque isso não tá acontecendo só com você, né? A maternidade não é algo perfeito, não é sublime, não é um conto de fadas. Existe uma maternidade real que, por mais que depois você vá construindo o amor com a criança e você tenha experiências incríveis, tem o lado difícil de tudo isso, de educar um ser, de mudança de vida, de que você não vai conseguir frequentar os mesmos lugares por um tempo, de que você vai ter que abrir mão de muitas coisas para poder educar essa criança. E tudo bem, é uma fase, tem coisas que eu não conseguia fazer quando o Ian e o Gael eram bebês e que agora eu consigo fazer, e as coisas vão se ajeitando e se adequando com o tempo, tudo tem seu tempo. A gente também precisa entender que é uma mudança que faz parte. É quase um aceita que dói menos. É isso. Aceitar essa nova fase da vida. Entender que tem muito ônus, mas também tem muito bônus, tem muitas coisas boas. O fato de nós investirmos numa criança, vê-la crescer, sabe? Formar um ser humano, dar a chance desse ser humano crescer dentro da nossa família, com experiências incríveis, poder proporcionar boas experiências para essa criança, sabe? Ver o desenvolvimento, ver o falar, ver o se expressar é tão gostoso e que tá tudo bem. É muito bom quando a gente encontra o equilíbrio. Eu não digo que esse equilíbrio ele vai durar sempre, assim, na verdade eu me desequilibro, vira e mexe, eu fico desequilibrada em relação à maternidade, penso, meu Deus, que loucura que é isso. Mas é questão de você parar. O que a gente vive da maternidade, esses altos e baixos, tem muito a ver com o nosso interno, sabe? Muitas das vezes o Ian faz alguma coisa, eu sento, eu olho no olho dele, eu converso com ele, as coisas se resolvem. E às vezes passou um tempo e ele fez uma coisa muito parecida e eu já tô, menino! Gritando e falando um monte, com vontade de bater e com vontade de fazer um monte de coisas. E isso diz muito mais a respeito dos meus sentimentos do que da fase dele, porque é uma fase em que ele tá se desenvolvendo, eles estão descobrindo o mundo, eles estão explorando tudo. A gente às vezes não consegue controlar os nossos sentimentos, quem dirá uma criança que tem um cérebro ainda por se desenvolver, né, que ainda não aprendeu a controlar isso. Então faz parte da vida deles e nos cabe ensiná-los e levá-los para um bom caminho. Como eu disse, é um vídeo que eu estou expondo detalhes desse momento de pós-parto, que são coisas que, pra sociedade, se alguém ouve, tipo, uma mãe dizendo que queria jogar o filho pela janela, né, você é escrachada, só que é o que eu disse. Foi um momento doentio da minha vida, é uma fase que, graças a Deus, passou com... Depois que eu comecei a frequentar os grupos de pós-parto, eu acredito que durou mais uns 2, 3 meses e ela foi embora, esses sentimentos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilha com uma mãe que você
tem visto que tem passado por algumas dificuldades, ou para mulheres grávidas. É tão importante a gente entender que o processo de pós-parto, ele é dolorido. Ele não é simples, ele é complicado, sabe? Não é um conto de fadas, não é aquelas fotos das mulheres lindas e maravilhosas amamentando, né? Não é isso. Existe uma maternidade real. Compartilha com mulheres, com mães. Quanto mais pessoas entenderem que existe uma maternidade real e não só a maternidade ideal, menos expectativas a gente cria para esse momento e a gente consegue passar de um jeito mais leve por essa fase. Muito obrigado por assistir até aqui. Um beijo e tchau!